Olá, como é você? O nosso assunto de hoje vem em razão da violência desenfreada que vem crescendo assustadoramente no mundo e principalmente no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, deste imenso país que nos deixa atônitos e sem entender o porquê desse grande crescimento das atividades do mal, em todas as suas expressões. Joana de Ângeles, que é um espírito de grande envergadura na escala evolutiva espiritual, que também é mentora de Divaldo Franco, o maior médium em atividade na atualidade, nos informou que, numa mensagem consoladora, através de uma psicografia desse grande médium brasileiro, que, conforme a própria doutrina espírita ensina, este planeta está passando por uma época de renovação, de transição planetária, e nos faz entender que este é um sinal do expurgo, da separação do joio do trigo, que possibilitará o renascimento de campos novos, de boas pastagens, para se viver e vivenciar com tranquilidade, harmonia e paz. É isto que está acontecendo. As próximas gerações de espíritos que virão encarnar aqui serão com muito maior propensão ao bem, mudando assim o panorama tão fatídico que hoje observamos, enquanto aqueles que atualmente vêm protagonizando essa dicotomia miserável, que são excessivamente pobres de valores morais, não mais reencarnarão neste mundo. Serão degradados para outros orbes que compõem a inumerável quantidade de mundos, conforme diz Jesus: na casa de meu Pai existem muitas moradas. E claro, esses mundos, o mundo para onde serão degradados esses pobres espíritos, tem as mesmas características de evolução deles. Esses espíritos, portanto, destinados ao mal, não estão fazendo esforços para se melhorarem. Seguirão, portanto, um caminho diferente daqueles que estão na estrada do bem. Isto tem uma relação direta com a lei do progresso, que é divina. Na classificação dos mundos, este que nós vivemos é de expiação em provas, que está no processo de transformação, não é, de elevação para mundo de regeneração. Então, você pode agora querer me perguntar, dizendo: Humberto, o que será desses espíritos que hoje estão voltados para o mal? A resposta é simples e com base nos ensinamentos da doutrina espírita. Eles reencarnarão da próxima vez em outros mundos que são adequados às suas condições evolutivas, e nesses orbes, pelo sofrimento que vivenciarão, crescerão em aprendizado para seguirem, não é, a destinação natural de todos os espíritos, segundo a vontade de Deus. Por isso se diz que na escala evolutiva espiritual, uns caminhos rápidos e outros lentamente, mas todos são perfectíveis, obedecendo à lei de progresso. Entretanto, essa transição planetária é muito lenta. Não dá para ser observada da noite para o dia, de um ano para outro e até mesmo de décadas por décadas, ou melhor, de décadas para décadas. Aqui no Brasil, parece até que a maior parte desses desajustes morais estão
aqui concentrados? Existem países no mundo que a elevação moral de sua população está muito adiantada. O índice de criminalidade em relação a este país é incrivelmente baixo. E quando um crime de morte acontece, por exemplo, causa espanto para a população. Enquanto aqui os casos são vistos, às vezes, com naturalidade, sem tanta expressão de indignação, porque diariamente é o que se vê nas páginas de jornais e nos noticiários de TVs, que já se tornou uma espécie de rotina vivencial, até porque, por um lado, a justiça brasileira é lenta e leniente, não pune adequadamente, como em outras sociedades mais adiantadas, além de que o Congresso Nacional não tem demonstrado interesse na modernização da legislação que data, aliás, da metade do século passado. Não existe interesse para se criar instrumentos jurídicos eficazes para proteger a sociedade do mau-caratismo, do banditismo e dos criminosos que ceifam vidas cotidianamente. Já por outro lado, a grande transição planetária que se vem operando na Terra não ocorre tão somente com a questão moral da humanidade, mas também com as próprias estruturas do planeta, seja da parte física, ajustando-se às suas camadas tectônicas, como também das camadas atmosféricas. Aliás, lembremos-nos dos abalos sísmicos que têm acontecido ao longo do passado longínquo e, inclusive, dos mais recentes, como os terremotos que ocorreram na Turquia e na Síria, que tiveram um alcance de milhares de quilômetros naquela região. E, consequentemente, ceifaram mais de 40 mil vidas. Tais eventos da natureza fazem parte de uma lei divina, a lei de destruição, que esses eventos ocorrem para renovação da própria terra, tal como no outono caem as folhas das árvores para que renasçam vigorosas na primavera. E essas atividades de destruição de partes da natureza ocorrem em diversas frentes, como, por exemplo, através dos ciclones, furacões, tsunamis, enchentes, temporais, atividades vulcânicas, terremotos, cataclismos, abalos sísmicos, etc. Em geral, o planeta passa por acomodações visando o seu melhoramento físico, entre outras coisas que afetam a própria população. Mas tudo isso se trata de renovação, segundo a lei de Deus. Do ponto de vista da humanidade, existem inumeráveis espíritos que se encontram caminhando em faixas de inferioridade moral, que são renitentes na maldade e perversidade. Estes estão sendo expurgados para outros mundos cuja população tem as suas mesmas características de inferioridade espiritual, que ao longo dos tempos vão sendo substituídos por outros mais elevados que contribuirão para impulsionar o progresso, dando a este lugar um melhor ambiente de paz, harmonia, de felicidade e condições de se promover o progresso moral. Portanto, os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade, nos vícios das drogas,
na criminalidade e vileza estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências de suas ações maléficas e ou comportamentos inadequados, sendo-lhes dada lá a oportunidade de mudança para assim poderem retornar ao convívio dos bons quando se recuperarem e decidirem caminhar pela estrada do amor. Do mesmo modo, missionários do amor e da caridade, espíritos nobres, precedentes de outros mundos mais avançados, poderão reencarnar aqui na Terra em missão para ajudar no processo de seu desenvolvimento moral e espiritual. Um fator preponderante que impulsiona o homem a seguir pelo caminho da ganância, da inveja, do ciúme exacerbado, da fama, da busca pela riqueza fácil, da violência, da criminalidade em geral, é a tentação pelas coisas materiais e mundanas, em detrimento das coisas espirituais. Essas coisas empurram o homem para o caminho da violência e da insensatez, que, em muitos casos, inclusive, contribuem para o esfacelamento dos valores de família, do lar, das grandes amizades, do mérito pelas conquistas árduas e de reconhecimento de um modo geral, em que o egoísmo é o principal vilão a levar o homem ao abismo espiritual que, mais tarde, o fará sofrer pelas escolhas erradas e irresponsáveis que fez, levando-o nas reencarnações seguintes a se lastimar da vida e a dizer: meu Deus, por que estou sofrendo tanto? Por que sofro tanto? Eis aí a questão. A vida não se encerra nesta existência, a vida é imortal e nas existências seguintes, o mal que foi feito nas existências anteriores tem que ser reparado, seja sofrendo as mesmas consequências e dores que promoveu em seus semelhantes, ou pelo trabalho na via do amor, trabalho incansável junto ao próximo, que traz paz e alegria. Não existem alternativas diferentes. No Evangelho de Lucas está escrito: tudo passa, mas as palavras de Deus não passarão. Portanto, o que Deus disse sobre as suas leis continuam valendo para toda a eternidade. Desta forma, ninguém ficará impune diante das leis de Deus. Por outro lado, ninguém deve ter medo da morte, porque ela é natural e nada se acaba quando ela chega, porque isso é um fenômeno natural para que a vida se manifeste do outro lado da vida, a pátria espiritual. Jamais devemos esquecer de culto à paz, à bondade, o amor, a abnegação e a irrestrita confiança em Deus. Hasta la vista, minha irmã, meu irmão. Não esqueça de deixar o seu comentário. Fique na paz de Jesus e que Deus lhe abençoe. Assim seja.